Meu nome é Evelyn Starling, e até pouco tempo atrás, eu era uma pessoa comum, levando uma vida pacata em Boulder, Colorado. Trabalhava como analista de dados, uma profissão que refletia minha personalidade analítica e cética. Nunca fui muito religiosa, embora tenha crescido ouvindo histórias bíblicas. Mas algo aconteceu comigo que mudou para sempre minha visão de vida, de morte e do que significa realmente viver. Era uma manhã comum em Boulder, Colorado, e tudo parecia seguir a rotina que eu conhecia tão bem. Acordei às 6h30 com o som do meu despertador, um tom suave que programei para não me estressar logo cedo. Levantei-me, coloquei meu roupão e caminhei até a cozinha. O cheiro do café fresco preenchia o ar, e a luz dourada do amanhecer começava a atravessar as cortinas da sala. Enquanto bebia meu café, minha mente já estava focada no trabalho. Como analista de dados em uma empresa de tecnologia local, meu dia era geralmente repleto de planilhas e números. Era uma vida previsível, talvez um pouco monótona, mas confortável. No rádio, a previsão do tempo dizia que seria um dia ensolarado, com mínimas chances de chuva. Mal sabia eu o quão irrelevante aquele detalhe seria. Depois de tomar banho e me vestir, vesti minha jaqueta favorita, uma que ganhei de minha amiga Rachel no Natal passado. Ao sair de casa, fiz uma pausa para apreciar o ar fresco. Sempre gostei de Boulder. Há algo de especial na combinação das montanhas ao fundo, o céu azul límpido e a energia da comunidade local. Entrei no carro, um sedã prata que comprei, usado alguns anos antes, e liguei o motor. Era como qualquer outra manhã, mas algo estava diferente. Talvez fosse o sonho estranho que tive na noite anterior, uma sensação de estar caindo, mas sendo pega por uma luz suave antes de atingir o chão. No entanto, não dei muita atenção. A vida continua, pensei. Ao pegar a Pearl Street em direção ao trabalho, o tráfego estava tranquilo. O rádio tocava uma música que não reconheci, mas tinha uma melodia reconfortante. Faltavam poucos minutos para chegar ao escritório quando aconteceu. Foi no cruzamento da Pearl com a 28th Street. O semáforo estava amarelo e eu estava reduzindo a velocidade. Do meu lado esquerdo, um caminhão grande, carregando o que pareciam ser materiais de construção, vinha em alta velocidade. Foi rápido demais para reagir. Tudo o que vi foi a grade frontal do caminhão se aproximando. Ouvi o som do impacto, vidro quebrando, metal retorcendo, e então tudo ficou escuro. Não senti dor imediatamente. Em vez disso, fui tomada por uma leveza estranha, quase como se estivesse flutuando. Quando abri os olhos, não estava mais no carro. Na verdade, não estava em lugar algum que reconhecesse. Olhei para baixo e vi meu corpo, preso no veículo amassado. Parâmetros médicos foram mencionados por alguém. Pressão 0. Não temos pulso. Pude ver as expressões nos rostos dos paramédicos. A preocupação deles enquanto lutavam para me reanimar. Um deles gritou, "Temos que agir rápido." Ao mesmo tempo, um policial estava afastando os curiosos que começavam a se aglomerar na calçada. Era estranho assistir a tudo aquilo. Eu sabia que era eu lá embaixo, mas não sentia nenhum vínculo com aquele corpo imóvel. Era como assistir a uma cena de um filme em que eu era a protagonista, mas sem controle do roteiro. Houve um momento em que ouvi uma mulher dizer, "Ela se foi." Sua voz tremia de emoção. Mesmo assim, não senti medo ou tristeza. Em vez disso, uma paz tomou conta de mim. Era algo que eu jamais experimentara antes. A dor, a preocupação, o estresse do cotidiano, tudo isso parecia insignificante, como se nunca tivesse existido. Tudo ao meu redor começou a mudar. O som das sirenes, os gritos das pessoas e até mesmo o som do vento pareciam se dissolver em um silêncio absoluto. Não era um silêncio vazio, mas algo pleno e envolvente, como um abraço. Então, senti que estava sendo puxada para cima, para longe da cena do acidente, atravessando um espaço que não era nem claro nem escuro, uma espécie de névoa brilhante. De repente, eu estava em um lugar completamente diferente. Era vasto, infinito, e tudo parecia irradiar uma luz viva. Não era apenas uma luz que iluminava, era como se ela tivesse consciência, como se soubesse que eu estava lá. Senti-me acolhida, protegida. Não havia dor, não havia medo, apenas uma paz tão profunda que nenhuma palavra humana seria capaz de descrevê-la completamente. Caminhei, ou flutuei talvez,
por aquele espaço, sem saber exatamente para onde estava indo. Não havia chão, mas eu me movia. O ambiente parecia vibrar com cores que nunca tinha visto antes, como se o espectro de cores fosse mais amplo do que qualquer coisa que conhecemos na Terra. Sons suaves preenchiam o ar, uma música que eu não conseguia identificar, mas que parecia familiar, como uma memória há muito esquecida. Foi então que o vi. Ele estava à distância, mas se aproximava rapidamente, ou talvez eu fosse levada até ele. Não era como qualquer anjo que eu já tinha visto em representações artísticas ou na imaginação coletiva. Gabriel, foi assim que ele se apresentou, tinha uma presença imponente, mas ao mesmo tempo cheia de amor. Seu rosto não era único, mudava constantemente, como se refletisse todas as emoções e rostos que já existiram. Suas asas não eram apenas físicas, mas pareciam transcender dimensões, se expandindo e contraindo em padrões hipnotizantes. Ele não falou com palavras, mas cada pensamento dele era transmitido diretamente à minha mente, como se estivéssemos conectados em um nível que eu jamais compreenderia plenamente. Evelyn, ele disse, ou melhor, senti que dizia, você foi trazida aqui por um propósito. Há algo que precisa ser mostrado a você. Eu queria fazer perguntas, mas era como se minha curiosidade já fosse antecipada por ele. Você está segura? O que você está prestes a ver é necessário, mas saiba que não está sozinha. Havia uma firmeza em suas palavras, uma certeza que era impossível de negar. Gabriel estendeu uma de suas asas, ou foi uma mão, e tudo ao meu redor mudou novamente. O espaço infinito de luz deu lugar a uma espécie de tela panorâmica que envolvia minha visão completamente. Não era como assistir a um filme ou um sonho. Eu estava dentro das cenas, sentindo cada emoção, cada mudança no ambiente. Preste atenção, disse Gabriel, pois o que você verá são possibilidades, mas possibilidades que estão cada vez mais próximas de se tornarem realidade. Entre cada visão, Gabriel me lembrava da paz que eu estava sentindo. Ele explicou que aquela paz não vinha do mundo físico, mas de uma conexão com algo maior, com Deus. As coisas que você verá podem parecer terríveis, mas lembre-se, o propósito disso não é o medo, mas a preparação. Muitos não estão prontos, mas você pode ajudá-los a entender. A cada momento que passava, sentia-me mais conectada àquela luz, àquele amor. Era como se minha própria essência estivesse sendo restaurada, como se eu fosse relembrada de quem realmente sou. Perguntei, ou talvez apenas pensei, por que eu? Por que me mostrar isso? E Gabriel respondeu, com um tom que parecia carregar a eternidade em si, porque você ouvirá e agirá. Nem todos que veem compreendem. Nem todos que compreendem estão dispostos a agir. Depois que Gabriel terminou de falar, percebi que estava me aproximando de algo maior, um limiar que parecia ser um portal de escolha. Eu sabia, de alguma forma, que poderia permanecer ali para sempre, naquela paz infinita, ou retornar ao mundo físico com o peso do que me foi mostrado. Você deve voltar, disse ele, sua voz cheia de compaixão. Há trabalho a ser feito, e o tempo é curto. Com um último olhar para aquele espaço de luz e amor, senti-me puxada de volta, como se estivesse caindo suavemente. A música, as cores, a paz, tudo começou a desaparecer enquanto eu voltava à consciência no meu corpo físico. Quando abri os olhos, o mundo parecia diferente, como se eu pudesse ver algo mais, algo além do que os olhos humanos geralmente captam. Quando Gabriel estendeu sua asa para que eu visse o que ele queria mostrar, fui transportada para cenários tão vívidos que parecia estar vivendo cada um deles. As cores, sons e emoções eram intensos, e cada detalhe parecia ter sido projetado para me impactar profundamente. Ele me disse que as visões não eram apenas advertências, mas também uma oportunidade de mudança, caso as pessoas escolhessem o caminho certo. A primeira visão começou em um ambiente familiar, um banco movimentado. Pessoas estavam retirando dinheiro, rindo e conversando como fariam em qualquer dia comum. Mas então, o clima mudou. Vi uma longa fila de pessoas esperando nervosamente enquanto um funcionário anunciava que os sistemas estavam fora do ar. No início, havia irritação e murmúrios, mas rapidamente esses sentimentos deram lugar ao desespero. Gabriel me explicou. Os sistemas financeiros que sustentam o mundo são frágeis, mais frágeis do que as pessoas imaginam. Em breve, eles falharão. A cena mudou.
E agora eu estava observando uma corrida aos bancos em escala global. Vi manchetes de notícias anunciando o colapso de grandes instituições financeiras e imagens de pessoas tentando acessar suas economias, sem sucesso. De repente, apareceu uma solução. Um novo sistema financeiro digital foi apresentado, prometendo estabilidade e segurança. Vi líderes mundiais comemorando essa inovação, mas havia algo inquietante sobre isso. Gabriel apontou para a marca que estava sendo implantada como parte do novo sistema, um símbolo que se tornaria obrigatório para participar da economia global. Parece uma solução, disse Gabriel, mas é um engano. Esse sistema trará controle e tirará a liberdade de muitos. O aviso dele ficou gravado na minha mente. Não se deixe enganar pelo que parece ser um progresso inevitável. A visão seguinte me transportou para uma sala de conferências, onde líderes mundiais discutiam uma crise crescente. Gabriel explicou: as alianças que sustentaram a paz por décadas começarão a se romper. Vi líderes antes aliados entrando em discussões acaloradas, que logo evoluíram para confrontos abertos. A cena mudou para campos de batalha. Vi cidades destruídas, famílias separadas e multidões de refugiados buscando abrigo. O mundo parecia mergulhado em um caos crescente, mas então, algo inesperado aconteceu. Os mesmos líderes que haviam provocado a destruição declararam uma trégua. Vi celebrações em todo o mundo, pessoas nas ruas abraçando estranhos, fogos de artifício iluminando o céu e discursos emocionados proclamando o início de uma nova era de paz. Mas o olhar de Gabriel era grave. Essa paz será um engano, ele disse. Ela esconderá algo muito mais sombrio. Conforme a visão se desenrolava, percebi que essa paz artificial seria usada para manipular as pessoas, tornando-as complacentes e cegas aos perigos espirituais que se aproximavam. Gabriel me alertou. Somente aqueles com discernimento espiritual reconhecerão a verdade por trás disso. A terceira visão foi a mais aterrorizante. Fui transportada para o que parecia ser uma cadeia de eventos catastróficos. Vi terremotos devastando cidades inteiras, tsunamis engolindo costas e furacões que pareciam maiores do que qualquer coisa que eu já tinha visto. Era como se a própria terra estivesse se revoltando. Gabriel me explicou. Esses eventos não são aleatórios. Eles são sinais de que algo maior está acontecendo. Ele apontou para o céu, onde vi o campo magnético da Terra se contorcendo e mudando. Isso causou falhas tecnológicas massivas, satélites caindo, sistemas de comunicação inoperantes e redes de energia colapsando. No meio desse caos, surgiram soluções tecnológicas aparentemente milagrosas. Novos dispositivos foram introduzidos, prometendo resolver os problemas e trazer estabilidade. Mas havia algo inquietante nessas soluções. Elas exigiam um nível de controle e vigilância que parecia desumano. Gabriel olhou para mim com intensidade. Essas inovações não são o que parecem. Elas serão usadas para enganar muitos, desviando-os da verdade. Ele enfatizou que o verdadeiro perigo não estava nos desastres em si, mas no que viria depois, nas soluções que seriam apresentadas como salvadoras, mas que esconderiam intenções sombrias. Quando a última visão terminou, eu estava em choque. As imagens, as emoções e os sons estavam gravados em minha mente com tanta clareza que parecia impossível ignorá-los. Por que me mostrar isso? Perguntei a Gabriel. O que eu, uma pessoa comum, posso fazer sobre algo tão grande? Ele respondeu com firmeza. Você não foi escolhida por acaso. Sua tarefa não é resolver esses problemas, mas preparar aqueles que ouvirão. Compartilhe o que viu. Muitos não acreditarão, mas aqueles que acreditarem estarão preparados. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, Gabriel ergueu suas asas e me envolveu em uma luz que parecia curar minha alma. Ele me disse: as visões são um aviso, mas também uma oportunidade. Lembre-se, Evelyn, a luz prevalecerá, mas você deve caminhar com fé. Após as visões, Gabriel me deixou em um estado de reflexão profunda. A paz que envolvia aquele lugar era reconfortante, mas o peso do que eu havia visto pressionava minha alma. Você não pode voltar para o mundo sem compreender o que isso significa, disse ele, sua voz carregando uma gravidade que atravessava qualquer linguagem. O que você viu não é apenas um aviso para as nações, mas um chamado pessoal para cada indivíduo.
Gabriel explicou que as pessoas precisariam de algo mais forte do que provisões materiais para enfrentar os tempos vindouros. O mundo confiará em tecnologia, sistemas financeiros e líderes para sua segurança, mas essas coisas falharão. A verdadeira fortaleza está no espírito. Ele me mostrou imagens de pessoas ajoelhadas em oração, suas vozes unidas em clamor. Cada oração parecia criar uma onda de luz que se espalhava pelo ambiente. Essas orações não são apenas palavras, explicou Gabriel. Elas são escudos de luz, protegendo aqueles que as fazem e afetando o mundo ao seu redor. Em tempos de crise, a conexão espiritual será sua maior força. Vi um grupo de pessoas lendo as Escrituras juntas, discutindo e se encorajando. O conhecimento das palavras de Deus é essencial, disse Gabriel. Não apenas o que está escrito, mas o que está vivo no coração de cada pessoa. Gabriel então me alertou sobre os enganos que surgiriam. Ele explicou que, nos tempos difíceis, muitas pessoas seriam atraídas por soluções rápidas e confortáveis. Os líderes do mundo apresentarão mudanças que parecerão positivas: progresso, segurança, estabilidade, mas nem tudo que brilha é ouro. Vi cristãos sendo divididos por ensinamentos conflitantes. Alguns seguiram líderes carismáticos que prometiam caminhos fáceis, enquanto outros, com discernimento, reconheciam os enganos. Gabriel olhou para mim com intensidade. Somente aqueles que conhecem profundamente as Escrituras e caminham em comunhão com Deus terão o discernimento para identificar o que é verdadeiro. Esse alerta me fez refletir sobre minha própria fé. Até aquele momento, minha vida espiritual era superficial, quase inexistente. Como eu poderia ter discernimento? Como eu poderia ajudar outras pessoas se ainda era uma iniciante nesse caminho? Gabriel, então, me mostrou pequenos grupos de pessoas reunidas em suas casas, em campos abertos ou até em lugares escondidos. Não havia prédios luxuosos ou multidões. Eram comunidades simples, mas cheias de um amor genuíno e um foco profundo na verdade. Esses pequenos grupos serão refúgios, disse Gabriel. Eles não serão apenas comunidades, mas fortalezas espirituais em tempos de escuridão. Neles, as pessoas encontrarão apoio, esperança e a força para resistir ao que está por vir. Uma cena me marcou profundamente. Vi uma família orando em volta de uma mesa simples. Eles não tinham muito em termos materiais, mas a luz que irradiava de sua fé era tão forte que parecia afastar toda a escuridão ao redor. Gabriel explicou que essas comunidades seriam fundamentais para preservar a verdadeira fé, especialmente quando muitos se afastassem ou fossem enganados. Gabriel foi claro sobre a urgência da preparação. Muitos cristãos vivem como se tivessem todo o tempo do mundo, disse ele. Eles se distraem com coisas que não têm valor eterno e ignoram os sinais que estão à sua volta. Esses serão os mais vulneráveis quando os tempos difíceis chegarem. Vi imagens de pessoas correndo em pânico, buscando respostas quando já era tarde demais. Gabriel continuou: os que negligenciam a profecia e o estudo das Escrituras serão pegos de surpresa, mas aqueles que ouvem os avisos terão tempo para se preparar. Em contraste com a escuridão das visões, Gabriel também mostrou a provisão divina que acompanharia os fiéis. Os tempos serão difíceis, ele disse, mas aqueles que confiarem plenamente em Deus verão milagres que refletirão os relatos bíblicos. Vi pessoas que estavam sem comida recebendo provisões de formas inesperadas. Vi doentes sendo curados, não por tecnologia ou ciência, mas por um poder que vinha de algo maior. Deus não abandonará aqueles que são fiéis a Ele, assegurou Gabriel. Mas é preciso que confiem e caminhem com fé. Antes de terminar, Gabriel fez questão de enfatizar que o tempo para agir era agora. As pessoas acreditam que têm anos, décadas, mas não é assim. O tempo está se acelerando e os sinais estão por toda parte. Aqueles que esperarem até o último momento para se preparar encontrarão dificuldades maiores. Ele olhou para mim uma última vez, antes de me levar de volta à cena do acidente. Evelyn, sua tarefa não é fácil, mas você não está sozinha. Compartilhe o que viu. Plante sementes. Deixe o resto nas mãos de Deus. Gabriel me mostrou uma cena de intensa atividade. Igrejas de todo o mundo estavam cheias de pessoas, grandes catedrais, templos modestos e até mesmo reuniões ao ar livre. Mas, olhando mais de perto,
percebi algo estranho. Apesar do movimento, muitos desses lugares estavam envoltos por uma escuridão sutil, quase imperceptível. Era como se uma névoa pairasse sobre os presentes, impedindo-os de ver com clareza. Nem tudo que parece vivo está realmente conectado à fonte da vida, disse Gabriel, sua voz firme, mas cheia de compaixão. A modernidade afastou muitos crentes das raízes da verdadeira fé. Eles seguem práticas que parecem corretas, mas que não levam à transformação espiritual. A igreja precisa despertar. Gabriel me mostrou imagens da igreja primitiva, os primeiros seguidores de Cristo que se reuniam em comunhão genuína, sem a ostentação ou distrações modernas. Eles compartilhavam refeições, oravam juntos e cuidavam uns dos outros como uma família. Essa era a essência da fé, explicou Gabriel. Eles viviam com simplicidade e verdade, movidos por um amor profundo por Deus e uns pelos outros. A cena mudou para igrejas contemporâneas, com seus palcos elaborados, luzes vibrantes e mensagens que muitas vezes soavam como palestras motivacionais. Isso não é o que foi ensinado, disse Gabriel, apontando para os rostos vazios das pessoas. Elas estão famintas por algo real, mas recebem apenas superficialidade. Senti um peso em meu coração ao assistir a essas cenas. Gabriel continuou. O chamado à igreja é claro. Volte à autenticidade. Abandone o que é vazio e abrace o que é eterno. Essa é a única maneira de resistir aos tempos que estão por vir. Uma visão diferente emergiu. Vi um grande auditório onde um líder carismático falava com entusiasmo. As pessoas o aplaudiam e sorriam, mas suas palavras estavam distorcidas. Ele oferecia promessas de prosperidade, sucesso e segurança, mas nada daquilo estava fundamentado na verdade. Falsos ensinamentos estão crescendo como ervas daninhas no campo da fé, disse Gabriel. Eles atraem muitos com suas palavras doces, mas desviam os crentes do caminho. Vi então líderes espirituais fiéis tentando alertar as pessoas, mas suas vozes eram abafadas pela multidão. Era como se poucos quisessem ouvir a verdade, preferindo o conforto de mensagens agradáveis. Gabriel me alertou. Esse conflito se intensificará. Muitos que acreditam estar no caminho certo descobrirão que foram enganados. É por isso que o discernimento é essencial. Aqueles que buscarem a verdade nas Escrituras e na oração não serão desviados. Apesar das imagens sombrias, havia também uma luz de esperança. Gabriel me mostrou grupos de pessoas experimentando um profundo despertar espiritual. Elas abandonavam práticas superficiais e buscavam uma conexão genuína com Deus. Vi lágrimas de arrependimento, orações fervorosas e corações sendo transformados. Esse será um tempo de grande despertar, disse Gabriel, mas também de grande divisão. Aqueles que escolherem seguir a verdade experimentarão um renascimento espiritual como nunca antes, mas terão que enfrentar oposição e desafios. Esses grupos despertos começaram a se reunir em pequenos círculos, semelhante às comunidades de fé que ele havia mostrado antes. Eles não eram numerosos, mas a luz que emanava deles era poderosa. Gabriel explicou que essas comunidades seriam fundamentais para sustentar a verdadeira fé durante os tempos de engano e crise. Gabriel se voltou diretamente para mim, e sua expressão era séria. Você viu o que está por vir, Evelyn. O tempo é mais curto do que muitos imaginam, mas ainda há esperança. A igreja e a humanidade têm uma escolha a fazer. Esse é o momento de abandonar o que é superficial e abraçar o que é verdadeiro. Ele fez uma pausa antes de continuar. Diga-lhes que não se trata de perfeição, mas de intenção. Deus não procura pessoas perfeitas. Ele busca corações dispostos. Aqueles que ouvirem esse chamado e se prepararem espiritualmente serão luzes em meio à escuridão. Senti o peso dessas palavras em minha alma. Eu sabia que transmitir essa mensagem seria um desafio. Muitas pessoas me rejeitariam ou zombariam do que eu tinha para compartilhar, mas Gabriel me assegurou que não estava sozinha. Você plantará sementes, ele disse. Algumas florescerão imediatamente, outras levarão tempo, mas faça sua parte e confie que Deus fará o resto. Quando a visão terminou, senti uma profunda urgência. Não era apenas um chamado para a igreja, era um chamado para toda a humanidade, um convite para refletir, para despertar
e para se preparar. A luz ainda prevaleceria, mas o caminho exigiria coragem, fé e ação. Depois de compartilhar o chamado à igreja e à humanidade, Gabriel revelou algo que parecia ser o núcleo de tudo o que eu havia visto. Ele me mostrou que, apesar dos desafios futuros, Deus estava preparando caminhos sobrenaturais para sustentar e guiar aqueles que confiassem nele. As pessoas precisam saber que não estão sozinhas, disse Gabriel. Haverá provisões, milagres e intervenções que desafiarão a lógica humana. A primeira mensagem foi clara. Em tempos de crise, os crentes fiéis experimentariam provisões milagrosas. Gabriel me mostrou cenas de pessoas em situações extremas, sem comida, sem água, sem abrigo, mas de maneiras inesperadas. Suas necessidades eram supridas. Vi um grupo em uma casa modesta. Eles estavam sem comida há dias e oraram fervorosamente por ajuda. De repente, alguém bateu na porta, deixando uma sacola cheia de alimentos frescos e desaparecendo antes que pudessem agradecê-lo. Deus proverá para aqueles que confiam nele, explicou Gabriel. Como fez no passado, ele fará novamente. Isso exigirá fé, mas aqueles que acreditarem verão milagres. Essa provisão não era apenas física. Vi também pessoas desesperadas sendo confortadas por uma paz que transcendia o caos ao redor delas. Era como se estivessem envoltas por uma presença divina que fortalecia suas almas e as capacitava a seguir em frente. Gabriel então destacou o poder das orações. Ele me mostrou pessoas de diferentes partes do mundo, orando individualmente e em grupos. Cada oração parecia gerar uma onda de luz que se espalhava e influenciava o ambiente ao redor. As orações têm um impacto que as pessoas não podem ver completamente, disse ele. Elas criam escudos de luz, combatem forças espirituais negativas e trazem proteção. Uma cena me marcou profundamente. Vi uma família ajoelhada orando por proteção durante uma tempestade devastadora. Enquanto o vento arrancava telhados e árvores ao redor, a casa deles permanecia intacta. Gabriel explicou que a oração alinhada aos propósitos divinos não apenas protege, mas também direciona eventos no mundo espiritual. É por isso que você deve dizer às pessoas para orar com intenção, continuou ele, não apenas por segurança ou conforto, mas para que a vontade de Deus prevaleça. Essas orações mudarão o curso de eventos globais e ajudarão a fortalecer a fé daqueles que as fazem. Gabriel enfatizou novamente a necessidade de discernimento. Haverá muitos enganos, disse ele. Alguns serão sutis, outros serão óbvios, mas o maior perigo está em confiar cegamente no que parece ser bom. Vi pessoas aceitando soluções e mudanças que prometiam progresso, mas que, na realidade, as afastavam da verdade. Ele me mostrou um homem com uma aparência bondosa e carismática, falando a milhões de pessoas em todo o mundo. Suas palavras eram sedutoras, prometendo unidade, paz e prosperidade. Mas, por trás de suas promessas, havia uma escuridão oculta. Esse é o tipo de líder que muitos seguirão, disse Gabriel. Eles não verão o perigo porque não conhecem a verdade. Vi também pequenos grupos de crentes discernindo essas ameaças e alertando outros. Algumas pessoas os ouviam e mudavam seus caminhos, mas muitas os rejeitavam, preferindo permanecer em sua zona de conforto. Gabriel olhou para mim com seriedade. Ensine as pessoas a buscarem discernimento por meio das Escrituras e da oração. Isso será sua maior defesa contra o engano. Gabriel revelou que Deus levantaria professores e líderes espirituais para ajudar as pessoas a navegar pelos tempos difíceis. Eles não serão os mais populares ou os mais carismáticos, mas serão fiéis e comprometidos com a verdade. Vi um homem simples ensinando um pequeno grupo em um celeiro improvisado. Ele não tinha os recursos ou a sofisticação dos grandes líderes, mas suas palavras tocavam profundamente o coração daqueles que o ouviam. Esses professores serão como faróis, disse Gabriel. Eles ajudarão a guiar aqueles que estão perdidos e a preparar espiritualmente os crentes para os desafios futuros. Por fim, Gabriel reiterou a urgência de tudo o que eu havia visto. O tempo é mais curto do que a humanidade imagina, disse ele. Mas ainda há espaço para arrependimento, para mudança, para preparação. As pessoas precisam agir agora, não apenas para si mesmas, mas para as gerações futuras.
Ele me mostrou crianças e jovens sendo ensinados pelos fiéis, aprendendo sobre Deus e sobre o que é verdadeiro. A próxima geração será essencial, disse Gabriel. Eles herdarão um mundo transformado, mas terão a força para resistir e reconstruir se forem guiados corretamente. Gabriel então olhou para mim pela última vez, antes de me devolver ao meu corpo. Lembre-se, Evelyn, que sua tarefa não é carregar o peso do mundo, mas ser uma mensageira. Plante sementes e confie no resto. A transição de volta ao meu corpo foi como ser puxada de repente de um sonho profundo, mas diferente de qualquer experiência que eu poderia descrever. Enquanto estava naquele espaço de luz e paz, senti que poderia permanecer ali para sempre. Mas a voz de Gabriel ecoava claramente. Você deve voltar. Sua missão ainda não terminou. Senti uma pressão crescente, como se estivesse sendo empurrada para dentro de um espaço que não me cabia mais. Então, o silêncio foi quebrado por sons ensurdecedores, vozes humanas, o bip insistente de monitores médicos, o ruído metálico de equipamentos. Uma onda de dor varreu meu corpo, trazendo-me de volta à realidade. Meus olhos se abriram lentamente e o teto branco e estéril de um hospital veio à tona. Ao meu redor, médicos e enfermeiros estavam congelados em incredulidade. Dr. Henry Crawford, o médico responsável, inclinou-se sobre mim. Você está de volta, ele murmurou, como se não acreditasse nas próprias palavras. Ele olhou para o relógio no pulso. 11 minutos e 32 segundos. Você foi declarada morta. Tentei falar, mas minha garganta estava seca e fraca. Minha mente ainda estava presa à experiência que acabara de viver, lutando para processar o que havia acontecido. Meu corpo estava pesado, como se carregasse um fardo novo. A sala parecia cheia de murmúrios de descrença, enquanto os médicos discutiam como eu havia sobrevivido. Milagre era uma palavra que ouvi várias vezes. À medida que os dias passavam e eu começava a me recuperar fisicamente, percebi que algo dentro de mim havia mudado. O mundo ao meu redor parecia o mesmo, mas minha percepção dele era completamente diferente. Pequenos detalhes, como o som do vento nas árvores ou o brilho suave do sol pela manhã, agora tinham um significado mais profundo. Era como se eu pudesse enxergar além do que era tangível, uma camada invisível de propósito e conexão. No entanto, com essa nova sensibilidade veio um peso. As visões que Gabriel me mostrou estavam gravadas em minha memória com tanta clareza que era impossível ignorá-las. Eu sabia que precisava compartilhá-las. Mas como? Quem acreditaria em uma história tão extraordinária? Mesmo os médicos que testemunharam minha recuperação olhavam para mim com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Minha amiga Rachel foi uma das primeiras pessoas a me visitar após o acidente. Assim que entrou no quarto, ela me abraçou forte e começou a chorar. Eu pensei que tinha perdido você, disse ela, a voz embargada. Quando tentei contar o que havia acontecido, o lugar de luz, as visões, o anjo, ela ouviu com atenção, mas com uma expressão de perplexidade. Isso é muita coisa para processar, disse ela, cuidadosamente escolhendo as palavras. Mas eu acredito em você, Evelyn. Sempre soube que havia algo mais além do que vemos. Rachel sugeriu que eu conversasse com alguém com experiência espiritual. Foi ela quem me apresentou ao pastor Jonathan Elwood. Pastor Jonathan era um homem simples, com um olhar sereno que parecia enxergar além das palavras. Quando comecei a compartilhar minha experiência, ele ouviu atentamente, sem interrupções. Quando terminei, ele ficou em silêncio por alguns instantes, como se estivesse orando em seu coração. Evelyn, o que você experimentou não é algo que muitos têm o privilégio de vivenciar, disse ele finalmente. O que você viu é um chamado, não apenas para você, mas para todos aqueles que estão dispostos a ouvir. Mas você precisa estar preparada. Compartilhar algo assim não será fácil. O pastor me ajudou a interpretar algumas partes das visões, conectando-as com profecias e passagens bíblicas. Ele me encorajou a começar devagar, compartilhando minha história com aqueles que demonstrassem abertura e discernimento. Você não precisa convencer ninguém, disse ele. Sua tarefa é plantar sementes. O resto pertence a Deus. Voltar ao trabalho e à rotina foi um desafio. Tudo parecia diferente agora. A vida cotidiana, com seus pequenos dramas e preocupações,
parecia trivial em comparação com a magnitude do que eu havia testemunhado. No entanto, percebi que essa era uma oportunidade de viver minha missão de maneira prática, amar as pessoas ao meu redor, ser uma luz onde quer que eu estivesse. Houve momentos de dúvida, quando me perguntei se tudo aquilo havia sido real ou apenas um delírio causado pelo trauma do acidente. Mas então, algo inexplicável acontecia. Um pequeno sinal, um encontro significativo, uma palavra dita na hora certa que reafirmava o propósito da minha experiência. Com o tempo, comecei a perceber que os reinos físico e espiritual não estavam tão separados quanto pensávamos. Pequenos momentos de oração ou reflexão se tornavam janelas para aquele lugar de luz e paz que eu havia visitado. Era como se aquele mundo ainda estivesse acessível, esperando para ser reconhecido. Essa sobreposição também me trouxe um senso de responsabilidade. O que eu havia visto não era apenas um privilégio, mas um chamado à ação. Cada dia era uma nova oportunidade de compartilhar esperança, de preparar as pessoas para o que viria e de viver uma vida de fé genuína. Enquanto refletia sobre tudo o que havia vivido, senti que minha missão era tanto um privilégio quanto um fardo. Eu não sabia como o mundo reagiria às visões que Gabriel me mostrara, mas entendia que minha responsabilidade não era controlar os resultados, era simplesmente compartilhar a mensagem. As palavras de Gabriel ecoavam constantemente em minha mente. O tempo é mais curto do que muitos acreditam. A cada dia, eu via evidências disso no mundo ao meu redor. Os conflitos, as divisões, a crescente dependência de tecnologias que prometiam facilitar a vida, mas pareciam distanciar as pessoas de suas próprias almas. Sentia uma urgência crescente, mas ao mesmo tempo, uma paz profunda de que Deus estava no controle. Sabia que minha tarefa não era alarmar ou provocar medo, mas alertar as pessoas para que buscassem discernimento e preparação espiritual. Não se tratava de acumular bens ou isolar-se do mundo, mas de construir uma conexão genuína com Deus, uma relação baseada em amor, confiança e fé. Tudo começa no coração, Gabriel havia dito. As mudanças externas só terão valor se vierem de um coração transformado. Comecei a falar com pessoas ao meu redor de maneira simples, quase casual. Contava minha experiência a quem demonstrasse interesse, deixando claro que o foco não era o espetáculo do que vivi, mas as lições que aprendi. Para muitos, minha história era fascinante, mas parecia distante de suas realidades. Outros, porém, eram profundamente impactados, como se algo em suas almas reconhecesse a verdade do que eu dizia. Você não precisa entender tudo agora, eu dizia a eles. Comece buscando, ore, pergunte a Deus o que Ele quer mostrar a você. Ele é fiel para responder. Essa simplicidade era intencional. Gabriel me havia alertado para não tentar forçar as pessoas a acreditar. A verdade deve ser recebida de coração aberto. Não tente empurrá-la. Apenas plante a semente. Apesar das visões difíceis que presenciei, a mensagem final de Gabriel foi de esperança. A luz prevalecerá, ele me dissera com firmeza. Os tempos vindouros serão desafiadores, mas aqueles que escolherem caminhar na luz não apenas sobreviverão, mas florescerão. Essa promessa me sustentava. Sempre que sentia medo ou dúvida, lembrava-me das palavras de Gabriel e da paz que experimentei naquele reino de luz. Essa mesma paz estava disponível para todos que buscassem, e minha tarefa era apenas apontar o caminho. Hoje, continuo vivendo minha vida de maneira simples. Trabalho, cuido das minhas responsabilidades e me conecto com as pessoas ao meu redor. Mas cada momento é permeado por um senso de propósito renovado. Eu sei que não sou uma salvadora ou uma figura extraordinária. Sou apenas uma mensageira, e isso é suficiente. Deixo esta mensagem como um convite. Não ignore os sinais ao seu redor. Busque a verdade, prepare seu coração e confie que, mesmo nos tempos mais sombrios, a luz prevalecerá. Ainda há tempo, mas ele é precioso. Use-o bem.